Boa noite a todos. Vamos iniciar então com as perguntas. Trabant. Joaquim, quem são os mansos que herdarão a terra? Os manchos. Quem é o mancho? Aquele que vive em manchitude. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre o verdadeiro mancho. Porque o mancho não é só aquele que é mancho, mas é aquele que por dentro é mancho. Simplício comenta, mas você mesmo disse para não perguntar o que fazer. Eu falei para não perguntar do mundo dos espíritos. Esta pergunta não tem nada a ver com o espírito. Em termos humanos que eu estou falando manchitude, e não em termos espiritual. Eu falei em termos humanos. E é isso, em termos humanos existem os manchos e os não manchos. No termo espiritual, só existe espírito puro. Então tá certo, é dentro disso mesmo. Cigana Viajante. Salve Joaquim. Você poderia explicar sobre os sonhos? Eles podem ser mensagens ou são simplesmente um reflexo do nosso subconsciente? Humanamente falando, o sonho é algo que a ciência não sabe ainda explicar direito, humanamente falando. Agora, ela é a lembrança do que acontece com você, ser humano, quando está fora da carne. Simplício comenta, parece que é uma maneira de colocar no mundo da matéria aquilo que não poderia ser compreendido no mundo dos espíritos. Acho que é o espiritual na linguagem humana. Não, moço. Espiritual na linguagem humana é o que vocês vinham me perguntando. O espírito pensa, o espírito faz isso, o espírito faz aquilo. E isso eu disse, olha, isso o espírito você não tem condição de saber. Agora, eu quero conversar com vocês, como nós começamos a conversar na semana que passou, humanamente falando. Vamos tirar essa coisa de espírito, o que o espírito faz, o que o espírito deixa de fazer. Vamos pensar no que você faz. Você, ser humano, o que você faz? O que você, como eu disse semana que passou, Deus é a causa primária de tudo. Deus é a causa primária de tudo. Mas você acha que não, que ele não é a causa primária de você. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre o ser humano, aquele que acha que faz, aquele que acha que pensa, aquele que acha que age. É sobre isso. Joarley. Após ler e ouvir algumas de suas palestras, não pude deixar de lembrar, ou melhor, de ter a ilusão de lembrar, do filme Matrix. Essa experiência que vivemos aqui é assim mesmo? Para o espírito, essa experiência é Matrix. Para você, chama-se sua vida. Veja, para o espírito, a vida humana é uma ilusão. Mas para você não é. Você vive a sua vida. Sabe, o espírito sim, para ele isso aqui é tudo uma ilusão, mas para você não. Para você é uma realidade ilusória. Ou seja, é uma ilusão real. Então, como sempre a hipótese diz aqui, sim e não. A busca interior. Salve, Pai. A cada dia que passa, minha vontade para as coisas tem diminuído. Tenho me sentido confusa. Que bom! Mesmo humanamente falando, você não ter vontade das coisas é bom. Você vai entender hoje por quê. Mesmo humanamente falando, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a elevação espiritual. Você vai entender hoje que mesmo humanamente falando, não ter vontade das coisas é a melhor coisa que pode existir.
Renaton. O suicídio é planejado pelo espírito antes da encarnação? Qual a finalidade do suicídio? Que proveito o espírito tira, já que antecipa o fim das provas? Olha, pro espírito, ele vai tirar proveito. Qual proveito? Você não saberia, se você não sabe o que é espírito, se você não sabe como o espírito funciona, se você não sabe o que ele faz, como é que você vai entender qual a vantagem que o espírito leva em cima do suicídio? Não tem como. Agora, para você, ser humano, você pode entender que o suicídio é o final. É uma atitude de alguém que não soube conviver com a sua própria vida e acabou se suicidando. Então, muito mais importante do que se preocupar com o suicídio, para o espírito até, mas mesmo para o ser humano, é você, vamos dizer assim, buscar entender o que deve ser feito para que você não se suicide. É isso que nós vamos falar hoje. J.R. Galego. Após o desencarne, ao acordar do outro lado com o mesmo ego que temos quando encarnado, passamos um tempo do outro lado, como acontece voltar a ser espírito novamente? É a mesma pergunta. Se você não sabe o que é espírito, como é que você vai saber o que é um despertar para a consciência do espírito? Não se preocupe com isso. Olha, volto a repetir a conversa da semana passada. Vocês estão preocupados em resolver as coisas do espírito. Mas não é vocês que vão resolver isso. É o espírito. Vocês são a consciência humana. Então vocês podem entender as coisas do homo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Ana Maria Pires. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, humanamente falando? É amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, quem ama alguém, sofre? Não. Se eu amo a Deus acima das coisas, eu não sofro. Por quê? Porque eu amo a Deus acima daquilo que me faz sofrer. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não tem medo, porque ama a Deus acima do medo. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver no estado de felicidade, que nós vamos conversar hoje. Por quê? Porque você ama a Deus, e aí você não precisa sentir as outras coisas. Ainda sobre o filme Matrix, Jorley, mas como no filme há a possibilidade de acordar desta ilusão? Você tem a possibilidade de acordar dessa ilusão, você é humano. Como? Sabendo que tudo é ilusão. Se você... Olha, lembre do filme. Por que a ilusão, quando a ilusão morria, o ser humano que estava do outro lado, que neste caso seria o espírito, morria? Por quê? Porque ele acreditava que era ilusão. Então, se você, humano, trabalhasse para viver isso aqui como uma ilusão, você vai viver isso como uma ilusão. Agora, se você, humano, trabalhasse para viver isso aqui como verdade, você vai viver como verdade. Então, há como viver, desde que você viva como. Humanamente falando, não estou falando de espírito, não. Estou falando de ser humano. Se você, na sua mente, tiver a verdade de que isso aqui é uma ilusão, você simplesmente vai viver tudo como uma ilusão. Isso também nós vamos falar, não hoje, mas no decorrer do trabalho. Algumas pessoas estão reclamando que não estão ouvindo. Diva do Rock pergunta: quem é você, Joaquim? Sou eu. Joaquim dos Anzóis Calapuxa, uma entidade da Umbanda.
Pai Joaquim de Aluanda. Sou eu. Rob pergunta, o outro lado também não é uma ilusão? Pode ser. Se você tiver iludido quando chegar do outro lado, ele chega igualzinho a este. Uma ilusão. J.R. Galego, pedindo ajuda. Quais perguntas devemos fazer à nossa consciência para mantermos a atenção para desnutrir o ego? Nós vamos falar de hoje. O chunto hoje começa por aí. Guto, Joaquim. E a respeito daqueles que se suicidam por amor? Amor por uma causa ou pessoa? Se suicidam, acabam. O ser humano acaba. E o espírito? Pro espírito você não entende nada. Nós, na última semana, chegou a essa conclusão. Tudo que é espiritual não pertence a você. O que você tem são ideias humanas sobre o que é espiritual. Ideia humana sobre o que é espiritual não é a realidade espiritual. Então não adianta se preocupar com isso. Vamos conversar sobre ser humano. Ainda o Guto. As pessoas entendem como amor. Mas pelo fato de estarem nesse entendimento, ainda há alguma consideração sobre a intenção? No que? No suicídio? Não sei, cada um pensa uma coisa sobre os outros. Você está falando a nível espiritual? Intenção do ato. A intenção do ato, se você é humano, você está fazendo com uma intenção. Para o espírito, se representa outra coisa. Mas como eu estou repetindo, não tem condição de você entender o que isso representa para o espírito. Carlos Roberto. Com os olhos abertos, meus pensamentos são uns. Com os olhos fechados, meus pensamentos são outros. O que é isso? Ou por que isso? Por que isso? Porque você começa a se concentrar no que está pensando. Com os olhos abertos, você está concentrado no que vê. O que você precisa é estar de olhos abertos, concentrado no que está pensando. Nós vamos falar também sobre isso. Renaton, a atual crise financeira mundial é o momento que você comentou que antecede a chegada dos extraterrestres? Se sim, se a resposta for sim, então esta chegada está próxima e a crise irá piorar? A chegada está próxima, a crise vai piorar paulatinamente. Nada acontecerá de hoje para amanhã. E Maria diz que está pegando uma carona com o Carlos Roberto. Como nos livrarmos de um pensamento que se torna obsessivo e não sai da mente nem a pau? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Veja, tem alguns assuntos que se eu adiantar, vocês não vão compreender o que eu quero dizer. Então só para esses um pouquinho de calma que nós vamos falar disso hoje. É exatamente disso que nós vamos começar falando hoje. Então lê a pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta feita pelo Rafael, que Joaquim vai responder em seguida. Pai Joaquim, partindo pela premissa que o ego acha que está fazendo alguma coisa, fazendo alguma escolha, ou seja, acha que escolheu entre um ou dois, entre A ou B, mas na verdade quem faz isso é Deus. Então, como fica a questão do que Deus dá a cada um segundo as suas obras? Seria então o ego achando que faz as escolhas, mas na verdade é a ação de Deus? Aí, quando o ego abre brecha para o coração falar, ou seja, vivencia as coisas materiais sem se apegar a elas, aí entra a ação do caso Deus dá a cada um segundo as suas obras. Como funciona isso? Deus dá a cada um segundo suas obras. A quem usa a razão, Deus dá a razão. A quem usa o sentimento, Deus dá o sentimento. Sabe como funciona
para ir picar, olha, manipula isso, faz isso, vocês não têm condição para saber. O que você pode saber, o máximo que você pode saber é isso. Como você, humano, não sabe de onde o pensamento vem, eu lhe digo, o pensamento vem de Deus. É o máximo que você pode saber, porque aí você teria que perguntar, mas quem é Deus? Eu ia dizer para você, você não tem condições de saber. Então é outra coisa na qual nós não devemos nos preocupar. Agora, se você, humano, acha que pensa, vamos procurar, sim, entender o pensamento e tentar pensar diferente. Porque Deus dá o pensamento, mas se você acha que você pensa, não adianta eu dizer que é Deus que dá, você acha que é você que pensa. Então é mais fácil para quem acha que pensa, buscar entender o pensamento, do que ficar querendo saber como é que Deus dá o pensamento. Guto, Pai Joaquim, pode falar algo sobre a transcomunicação instrumental? Esse tipo de comunicação entre os diversos planos espirituais e o encarnado é uma forma bem conhecida do outro lado? Desculpa, moço, hoje eu não queria falar sobre esses assuntos. Nós temos um assunto importantíssimo para conversar hoje, e senão nós não vamos conversar. O que eu quero falar hoje é a continuação do que nós falamos semana que passou. Semana que passou, nós disse assim, você não tem condições de conhecer as coisas do espírito. Então vamos conhecer a coisa do humano. E qual é para você, o humano, a coisa mais importante? O que é que você mais busca? A sua felicidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar agora. Sobre felicidade. Sobre ser feliz. Não a nível espiritual, não a nível de Deus, não a nível de nada disso, mas ao seu nível, ao nível de um ser humano que acha que pensa, que acha que faz, que acha que pode se autocontrolar. É a este que eu quero me dirigir hoje, e eu quero me dirigir a ele justamente para ajudá-lo nessa busca. Nessa busca que é a busca incessante de vocês. Sabe, vocês até falam do pajé, né? Até falam até mal. Mas ninguém fala que é pajé. Todos querem a felicidade. Você não casa com quem você gosta porque você quer ter o prazer. Você quer ser feliz de verdade. Você não quer trabalha para ganhar dinheiro. Você espera ganhar o dinheiro, ser feliz. Com o quê? Com o que você vai poder comprar com o dinheiro. E aí chega na hora, acaba não sendo feliz. Por quê? Porque você, humano, acha que pode pensar. Você, humano, acha que quer ser feliz, mas não trabalha em busca dessa felicidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar. Rob pergunta, existe evolução ou isso também é ilusão? No mundo dos espíritos é ilusão, para você não. Agora, se para você o seu objetivo, você humano, o seu objetivo é alcançar essa felicidade, a evolução é alcançá-la. Para você, ser humano. Você, ser humano, vai se sentir evoluído quando você, ser humano, conseguir a felicidade que você quer. Conseguir o objetivo que você quer. É sobre isso que eu quero falar. Jornadair. Pai Joaquim, grandes mestres como Jesus, Buda, Krishna usam de parábolas para se expressarem. E muitas vezes interpretamos errado por levarmos ao pé da letra. O senhor também usa parábolas conosco às vezes? O tempo inteiro. Eu não posso falar com vocês sem parábolas. Porque parábola é uma verdade que está fantasiada. Quando eu falo com vocês sobre coisas espirituais, eu estou falando parábolas. Por quê? Porque eu tenho que fantasiar a realidade. Porque vocês não conhecem e nem têm condição de conhecê-la. Não porque vocês sejam burros, mas não têm condição de conhecê-las, porque os elementos dela não fazem parte do seu mundo, não são conhecíveis pela a sua razão humana.
Enquanto a FIA procura as perguntas, eu vou começar a falar o de hoje e aí depois eu respondo a pergunta. Então, na outra semana, nós acabou assim. Acabou dizendo, você é um ser humano. Para você, tudo que é espiritual são apenas ideias humanas sobre o que é ser espiritual. Então, vamos de, como se fala, e queixer essas coisas de espírito e vamos conversar sobre a realidade humana. E na realidade humana, nós chegamos a essa conclusão, que o objetivo da vida de um ser humano, da existência de um ser humano, é alcançar essa felicidade. Alcançar a felicidade pura, simples. Não simplesmente ter prazer, porque vocês humanos sabem que a felicidade exultante de você conseguir algo que você esperava ganhar não dura para sempre. Por quê? Porque o mundo não está aqui para lhe satisfazer. Então o que vocês querem é uma outra felicidade. É uma felicidade duradoura. Não vou dizer eterna, porque vocês humanos sabem que para vocês nada é eterno. Mas que seja algo presente, constante na existência carnal de vocês. Essa felicidade nós chamamos de incondicional. Então, na verdade, o objetivo da existência humana é essa busca atrás dessa felicidade incondicional. Ser feliz sempre, ser feliz o tempo todo. Mas vocês humanos, apesar de buscarem excitado o tempo inteiro, não conseguem. Por quê? Porque primeiro nem sabem que estado é esse. Nem sabem o que é essa felicidade que eu estou falando. E segundo, se não sabem como encontrar. Então vai ser sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o que é essa felicidade que está presente com você o tempo inteiro, e começar a conversar sobre como encontrá-la. Claro que esse como encontrá-la vai demorar bastante tempo, mas já vamos começar a conversar hoje. Então vamos começar sobre essa felicidade incondicional. Como encontrá-la? Se você, primeiro, o que é ela? Eu diria para você que essa felicidade incondicional é um estado, o estado que vocês chamam estado de espírito, seu estado sentimental, aonde você se encontra tranquilo, em paz, aonde você está bem com você e com o mundo. Mas nós precisamos começar, para entender essa felicidade, entender dois aspectos dela. Primeiro, essa felicidade nada tem a ver com risinhos, sorriso, carinho, ser amado. É uma felicidade que está acima dessas coisas. Ela existe mesmo quando essas coisas não estão presentes. Então a felicidade que eu estou falando, a felicidade que nós vai conversar sobre a boca dela, nada tem a ver com gargalhada, nada tem a ver com amijado, nada tem a ver com carinho, nada tem a ver com você estar sendo atendido.
Então é uma outra coisa completamente diferente. Segunda coisa que você precisa saber sobre essa felicidade. Para você, o humano, ela é uma decisão de foro íntimo. Ou seja, é você que vai ter que decidir se você vai ser feliz ou não. Isso quer dizer que ninguém vai lhe trazer essa felicidade. Não existe ninguém capaz no mundo de lhe dar. Você tem que conquistá-la. Mas, se ninguém pode lhe dar, você tem que entender também que ninguém pode tirá-la. Se você não estiver com ela, é sinal de que você a perdeu. Ninguém tirou. Então esses são os primeiros aspectos. A felicidade que nós estamos falando é uma coisa, o estado de espírito que nada tem a ver com alegria ou êxtase alegre. É algo que você vai ter que construir, que você vai ter que conquistar, e que não vai poder receber de ninguém, mas que também, quando você conquistá-la, ninguém vai poder tirá-la de você. Sabe, aquilo que você sonha, eu quero ser feliz, de verdade, realmente, está ao seu alcance. Agora, você precisa trabalhar para tê-la, sabendo que, quando a tiver, ninguém vai tirá-la de você. Então esse é o primeiro aspecto. Sobre isso, tem alguma pergunta? Se quiser, por favor, façam. Então faz. Yuri pergunta: a iluminação é a evolução humana que é ilusória para o espírito? Se você está chamando como iluminação alcançar esse estado de espírito que eu acabei de falar, isso para o ser humano é iluminação. E este estado é, para o espírito, uma ilusão. MMGF. Todos os nossos pensamentos vêm de Deus? Eu não sei aqui se ele está afirmando ou se é uma pergunta. Olha, dentro de toda a conversa que nós teve, preparatória para o que nós está fazendo hoje, eu vou lhe responder que sim. Mas hoje eu vou lhe responder, não. Você não acredita nisso. Você não vive com isso. Então não, para você, os seus pensamentos vêm de você. Você acha que você pensa. Na realidade real, o pensamento vem de Deus. Mas na realidade do que você vive, que é a realidade do ilusória, o pensamento é você que cria. Guto. Joaquim, a tal felicidade, já podemos vivê-la parcialmente, porém ainda uma felicidade relativa, já que depende de nossa visão do mundo. Mas já morremos e renascemos diversas vezes. Não seria possível que algumas pessoas já conhecessem tal felicidade? A pergunta terminou aqui, deixa eu ver se ela continua abaixo. Não, dá para responder. Joaquim disse que dá para responder assim mesmo. Moço, deixa eu falar uma coisa. Você lembra de quem você já foi? Você lembra quando você foi mulher, quando você foi homem, quando você foi assassino, quando você não foi padre? Não lembra. Então, encarnação não pertence a você. Você não reencarna. Quem reencarna é o espírito. Você é uma reencarnação do espírito. Você só tem essa vida para viver. Então a encarnação não pertence ao seu mundo. Pertence ao espírito, não a você. Então não se preocupe com isso.
Deixa eu só completar. Aprenda a viver a sua vida da melhor maneira possível. Porque você não tem outra para viver. Quem tem é o tal do espírito. Joarley, acho que sou muito conformado com a maioria das coisas que acontecem. Vivo ouvindo que sou muito acomodado. Ok, isso deve ser um karma ou provas. Mas, particularmente, não ligo muito, porque acho que sou do jeito que tenho que ser. Me esforço para me sentir. Bochochó colocaria uma coisa. Você não é do jeito que tem que ser. Você é do jeito que é. Você é assim, hoje. Amanhã você pode ser diferente. Pode. Agora, hoje você é assim. Isso é a verdade. Isso é real para você. Você é assim. Agora, se tinha que ser, se não tinha, se é karma, se é prova, e cash. Isso não pertence a vocês. Você é um ser humano. Simplício, apenas entrará no mundo da regeneração quem for feliz incondicionalmente? Não! Vai entrar quem estiver vivo. A Fia está fazendo assim o Zeto, né? Não, pro espírito vai entrar o espírito que conseguir provar, mas eu estou falando de ser humano. Você, humano, só vai entrar no mundo de regeneração se você estiver vivo. Você é humano. Agora, muito mais importante do que saber se você entra ou não no mundo de regeneração, é saber como é que você vai resolver o dia de hoje, a vida hoje, o momento de agora. O futuro a Deus pertence. Simplício, os ETs já vivem a felicidade incondicional, sem exceção de nenhum? No universo não existe sem exceção. ETs vivem. Agora, se são todos, nem eu saberia lhe dizer. Grupo de Uberlândia. Dalba pergunta. Joaquim, em um livro que estou lendo, há a afirmação de que nós não conseguimos ser felizes, ou seja, sofremos por causa do julgamento e apego. Pode falar sobre isso? Já ouvi minha meta, querida. É sobre isso que nós vamos falar mesmo. Vai começar agora, daqui a pouquinho. É isso, por isso mesmo que você sofre. Você sofre pelo julgamento e pelo apego. Isso em outras palavras. Eu vou falar em palavra diferente. Mas é a mesma coisa. Você me conhece, você sabe que eu falo com palavra diferente, é a mesma coisa. Trabant, qual lição temos de tirar das felicidades efêmeras que nunca nos satisfazem? Saber que ela é efêmera que não lhe satisfaz. Ninguém vai procurar felicidade perfeita se tiver satisfeito com a felicidade efêmera. Se você está satisfeito, olha, deixa eu falar uma coisa. Se você está satisfeito com a vida que tem, desliga e vai fazer outra coisa. Porque o que nós vamos falar aqui, a partir de hoje, vai ferir muita coisa que você acredita. E se você acha que viver felicidade de vez em quando, a felicidade efêmera que você falou, já lhe satisfaz, não venha aqui, porque você não vai gostar do que vai ouvir. Então, Catafia procura a pergunta, eu vou continuando. Então, nós vamos falar sobre a busca da felicidade. Esta felicidade que não é efêmera. Esta felicidade que existe, e não importa o que está acontecendo, e eternamente a você. E aí, nós começamos dizendo que esse estado de espírito, essa felicidade, é algo que vocês não conhecem. Como procurar uma coisa que vocês não conhecem? Olha que problemaço. Eu estou falando em buscar a felicidade que não é efêmera, a felicidade incondicional. Mas estou dizendo também que vocês não conhecem
a felicidade incondicional. Então, como buscar essa felicidade? É muito simples. Você não sabe o que é felicidade, mas você sabe o que é infelicidade. Não sabe? Não, não sabe. Não sabe. Vocês acham que sabem o que é infelicidade, mas tem muitas coisas que vocês são infelizes e não sabem que são infelizes. O moço disse para eu na semana passada, não, eu não sou infeliz, ele só me incomoda. Este incômodo é uma infelicidade. Ele não rotula como sofrimento, como infelicidade, mas é. Por quê? Porque infelicidade é tudo que não é essa felicidade que eu estou falando. Não é infelicidade, é muito mais do que vocês imaginam. Porque a maior infelicidade que pode haver é você não ter essa felicidade. Então, para conhecer a felicidade, nós precisamos reconhecer primeiro a infelicidade. Foi o que eu disse para o moço do fio outro dia, na última conversa. Eu disse, na próxima semana, que é hoje, nós vamos conversar sobre o que é felicidade e sobre o que é infelicidade. Porque vocês não sabem o que é infelicidade. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar agora disso. O que é infelicidade? Porque a partir do momento que eu conhecer o que é infelicidade, eu posso ser a felicidade. Por quê? Porque se a felicidade é a ausência do sofrimento, eu vou cegar a felicidade, pena, não sofrendo. E eu conhecendo o que é sofrimento, me libertando dele, eu consigo ser feliz. Então, minha meta, tem possibilidade sim de ser feliz. Basta o quê? Você se libertar do sofrimento. Mas para isso nós vamos então começar conversando o que é sofrimento. Vamos lá. O que é sofrimento? Se eu chamei a felicidade de incondicional, e se o sofrimento é o avesso da felicidade, o sofrimento é o quê? Toda condicionalidade. Tudo que é condicionado, pode ser, pode não ser, tá certo, tá errado, é bonito, é feio, é limpo, é sujo, poderia ser diferente, é sofrimento. Não importa o que seja, o assunto que seja, se você está vivendo, desculpa, se você está vivendo uma condicionalidade, mesmo que você tenha essa felicidade efêmera que o moço falou, você está sofrendo. Essa é a primeira ideia que para aquele que quer ser feliz. Tudo que me é condicional é sofrimento. Tudo que me condiciona é sofrimento. Ficou claro isso? Mas não vou parar por aqui, depois nós vamos para a pergunta que eu acho que deve ter bastante. O que é o condicionamento que eu vivo? Só para nós ter uma ideia, eu vou dar um exemplo.
Vamos dar, por exemplo, ó, o exemplo, sua mãe morreu. Isso lhe faz chover, não faz? Sua mãe morrer lhe faz chover? Não. Sua mãe morrer não lhe faz chover. O que lhe faz chover? A sua vontade de que ela estivesse viva. O condicionamento ou a dualidade é que zela o seu sofrimento. A ideia de que o momento presente poderia ser diferente do que é o que lhe faz sofrer, e não o momento presente. Estar vivo ou estar morto não é um dualismo, não é uma condição de vida. Então é um sofrimento. Você não pode se apegar ao estar vivo ou estar morto para ser feliz. Porque senão quem você quer morto está vivo, você sofre. Quem você quer vivo está morto, você sofre. Esse é o início do trabalho. Vocês não conseguem saber o que é felicidade. Então precisam reconhecer o que é o sofrimento. E reconhecer o sofrimento é você entender que o sofrimento existe sempre que a condicionalidade da coisa entra em vigor. Sempre que a ideia de que o momento presente poderia ser diferente do que é, ou seja, condicionar o presente a outras coisas, é que lhe faz chover. Então você quer ser feliz de verdade? Você quer alcançar essa felicidade? Você precisa se libertar da condicionalidade que você vive. E o que é se libertar da condicionalidade que você vive? Simples. Muito simples. Minha mãe tá morta. Tá, não tem jeito, morreu, acabou. Eu não posso trazê-la de volta, acabou. Não tem jeito. Eu não posso agora sair daqui e ir para outro lugar, acabou. Não há outra condição. A única condição deste momento é eu estar aqui ou a minha mãe está morta. Com isso você acaba com a condicionalidade. E quando você acaba com a condicionalidade, você entra nesse estado. Sabe, olha, tem nada para fazer mais. Minha mãe morreu, agora eu vou enterrar, e um dia, se eu acredito em espírito, um dia eu vou encontrar, louvado seja Deus, isso ou aquilo, vilãozinho, não importa. Acabou. Na verdade é essa, ela morreu. E essa verdade, mesmo que relativa, acaba com a condição. Poderia não ter morrido. Não, não poderia, ela morreu. Então esse é o início do trabalho da busca da felicidade. É claro que para fazer isso, existem técnicas que nós vamos conversar. Agora, vai ser sobre isso que eu vou falar a partir de hoje e nos outros dias. Nós vamos falar disso. Olha, não dá para se ter condicionalidade. Como viver a incondicionalidade? Vivendo o presente, o aqui e agora. E aí, como fazer isso? É o que nós vamos conversar. Então deve ter bastante perguntas. A Fia vai passar para eu e depois nós continua. Will Pena, eu acho até que você já respondeu. Como eu vou saber o que é a felicidade? Cada um tem a sua? Já respondi. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua felicidade incondicional. O que é? É a sua vida sem a condicionalidade.
MMGF. Agora, sabendo que o pensamento vem de Deus, mesmo achando que é meu, então temos que prestar atenção a ela, ou a ele, né? O pensamento, são as dicas dele? Não, não é a dica dele. Nós vai conversar sobre isso, como eu disse, não é hoje. Vai ser na outra semana ou na outra. Nós tem que prestar atenção nele, mas prestar atenção como dica. Mas nisso que eu acabei de falar, que condicionalidade esse pensamento está trabalhando? O pensamento está trabalhando com a ideia que minha mãe podia estar viva? Eu não vou acreditar nesse pensamento, eu não vou aceitar ele, eu vou lutar contra ele. Yuri, a felicidade incondicional seria uma preparação para aguentarmos a sangue frio o suposto fim físico da Terra? Não, a felicidade incondicional é para você ter uma vida melhor. Humanamente falando. É o sonho de todo ser humano. É viver em paz, tranquilidade e felicidade. É só isso. Não tem nada a ver com o espírito que eu estou falando. E esse fim da Terra, o fim da Terra vai acontecer quando a Terra acabar. E você nem vai ver. Não que você não vai estar vivo. Eu estou dizendo que você nem vai ver, porque vai fazer assim, se tiver que fazer. Ana Maria Pires, como funciona a lei da atração que diz que o ser humano pode atrair com o pensamento tudo aquilo que centrar sua atenção em relação à programação prévia do ser humano? Se você está falando em atrair coisas materiais, impossível. As coisas materiais não são atraídas por pensamento. Se você está falando em estado de espírito, sim, você é aquilo que você pensa que você é. Se você pensar que você está alegre, você está alegre. Se você pensar que você está triste, você está triste. Não importa se você está num baile de carnaval ou num funeral. Guto, Joaquim, por isso que acredito que já podemos estar vivendo uma felicidade parcial. Eu sou espírito e apenas estou como ser humano. Este mundo que vivemos é ilusório e por isso podemos experimentar a felicidade relativa como sendo a melhor possível. Só uma coisinha, moça, é perfeito. O que você falou é isso. Você pode experimentar a felicidade relativa com da melhor forma possível. Desde que você viva. Se você quiser viver, aí você não vai viver. Porque aí você vai estar vivendo no condicional. Olha, agora eu não estou vivendo. Aí vai solar. Agora, só uma coisinha. Você usou uma frase aí que eu uso. Eu sou espírito, mas estou humano. Mas você esqueceu de uma coisa que eu complemento nessa frase. Você é espírito, está humano. E tudo aquilo que você está é o que você é. Então hoje você é humano. Você não é espírito. Você pode ser espírito, mas não, por não estar, passa a não ser. Ficou claro isso? Então você é humano. Viva a sua humanidade. E se a sua humanidade é composta de verdades relativas, viva as suas verdades relativas. Agora, viva buscando o melhor para você. E não resolver o mundo. Dalva, se tudo é ilusão, então estar feliz. Sentir uma paz interior também não é ilusão? Claro que é, para o espírito é. Para você não. Para você, quando você está em paz, você fica tão bem. Candafia não causa problema, você fica tão bem, não fica? Isso é ilusão, mas é ilusão para o espírito, não para você. Olha a diferença. Você vive, e o que você vive é uma ilusão. É, para quê? Para você? Não. O que você vive é real para você. Quando lhe trazem problemas, você sofre. Quando está bem, você é feliz. Então, para você não é ilusão, para você é realidade. Para o espírito é outra coisa. Maria, e quem está vivo realmente? O que é estar vivo? Olha, tem uma brincadeira que eu fiz uma vez com o pequenininho, que eu disse, quem é morto sempre aparece. Ele disse, morto? Eu digo, porque o único vivo aqui sou eu. Isso foi uma brincadeira que eu fiz com ele.
Quem está vivo? Você. Você não acha que está? Olha o que eu disse para a moça. Você vive aquilo que você acha que está vivendo. Então, se você acha que está viva, você está viva. Agora, você está falando de vida para espírito? Ah, e vida para espírito é outra coisa. Eu estou falando para você, para o que a mente humana pode alcançar. A sua mente humana só pode alcançar ouse esta ideia. Você está viva porque você acha que está. Renato, buscando a felicidade, não estamos alimentando o ego. Devemos então buscar? Que ego? Você mesmo? Sim, você está se autoalimentando. Mas é dentro da questão do espíritos aqui que você sempre falou. Ah, sim. Agora, se bucar, foi Deus que fez que ou você bucar. Você não está bucando. Veja, não há problema de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Você, ser humano. Você, ser humano, não faz dentro da ideia que eu sempre passei. É Deus que está fazendo. Então, se fizer, é Deus que está fazendo, não é você. Se bucar, bucou. Se não bucar, não bucou. Não há certo e errado. Não há bonito e feio. Para o espírito, isso é outra coisa. Agora, para você, humano, o que você fizer está feito. Que não foi você que fez. Cacá, quanto à felicidade, pensando em termos relativos, nós humanos percebemos esse estado através das desilusões. Pode comentar sobre isso? Não, você não pode perceber a felicidade através da desilusão. Não tem como. Você está desiludido, você não está feliz. Você pode percebê-la quando não está desiludido. E nem está eufórico de ter conseguido alguma coisa. Sabe aquele dia que você diz assim, hoje não aconteceu nem nada bom, nem nada ruim? Este dia você foi feliz de verdade. Porque o bom e o ruim é o que lhe afasta da felicidade. É a condicionalidade. Para ser feliz, você, de verdade, essa felicidade plena, você precisa fugir do bom e do ruim. Ficou claro? J.R. Galego, quais perguntas devemos fazer à nossa consciência entre aspas, para mantermos a atenção, para desnutrir o ego, para mantermos essa felicidade incondicional? Você não tem que fazer pergunta. Você tem que conhecê-la. Conhecer o que a sua consciência está falando para você. Esse é um assunto que nós vamos ter que conversar. De princípio eu lhe digo isso. Você tem que conhecê-la para ver a ideia da condicionalidade com a qual ela está trabalhando. Para quê? Para lutar para libertar-se dessa condicionalidade. Você, humano. Mas aqui isso não lá. Eu falando com eu, ego falando com ego, lá. Não lá. Nunca é ego falando com ego, porque se Deus dá o pensamento, vai ser sempre Deus falando com Deus. Então faça, se fizer. Se não fizer, também não fez. Parece que eu estou, vamos dizer assim, falando contra tudo que eu falei, mas pelo contrário. Eu estou ratificando. Só que eu ainda tão peso no ter que fazer alguma coisa. Foi o que eu disse pro moço semana passada. Você ouve o que eu falo e quer sair fazendo. Mas se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu entendo. Não há nada a ser feito. A busca interior. Sempre gostei muito de falar sobre espiritualidade. Deus. Só que hoje percebo
que a melhor maneira de ajudar é exemplificar. Hoje minha vida resume-se em trabalhar para prover meu sustento, moradia, vestimenta e, de certa maneira, o lazer. Termina aqui sua pergunta, infelizmente, busca interior. Nesses casos, é melhor dividir a pergunta em 2 vezes para que ela chegue inteira. Sobre isso que você falou, hoje percebo, gostei de falar sobre espiritualidade. Tem muita gente que gosta. O importante não é falar de espiritualidade, é espiritualizar-se. E sobre espiritualizar-se, Isaac Oxê não pode saber o que é espírito, não pode saber o que é o mundo do espírito. A única coisa que você pode fazer é viver a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. Ou seja, essa felicidade que nós estamos falando. Então, espiritualizar-se é viver a felicidade plena. Joarley, então ser feliz é simplesmente viver o presente? É viver no presente dentro do presente. Olha que difícil. Viver no presente, dentro do presente. É isso. Nós vamos conversar sobre isso, não hoje, na próxima vez. Ser feliz é viver no presente, dentro do presente, no presente. Não é a mesma coisa não, hein? Tem muita gente que vive o presente no passado. Só para você não pensar que eu sou louco. O que é viver no presente e no passado? Vamos dizer assim, você está com uma pessoa. E você tem conceito sobre aquela pessoa. Você acha que ela é isso, aquilo outro. Você está vivendo estar com ela. Mas quando os seus conceitos estão presentes, você está vivendo o presente com a cabeça do passado. Vivendo o que você já achava dela e não achando nada dela agora. Simplício fez uma pergunta aqui, eu não sei se ele está brincando com os colegas da sala ou se é sério. De qualquer maneira, eu vou repeti-la, tá? Os ETs se procriam entre eles? Olha, moço, não me provoque. Os ETs se procriam entre eles? Não sei. Agora, o mais importante, vocês se procriam entre vocês? Correia Anabela. Boa noite, Correia. Então, felicidade é Dharma? Dentro das palavras do Buda, sim. Dentro das palavras do Buda. O Buda diz que Dharma é este estado de espírito. Dentro das palavras dele, sim. É por isso que eu disse. No livro do Espírito é a mesma coisa. A elevação espiritual se caracteriza em você viver a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. E a felicidade que Deus tem prometido é essa. Isso é o Dharma. Para o Buda. Cacá pergunta, aceitação é um sinônimo de felicidade? Aceitar tudo sem impor nossa vontade egoística, simplesmente ser o que é? Aliás, não é egoística, perdão, egóica, do ego. Eu não falei aceitação. Aceitar é dizer assim, tá bom, não tem jeito, eu tenho que aceitar. Eu falei em viver a realidade pela realidade na realidade. Minha mãe está no cação, essa é a realidade. Eu tenho que viver essa realidade. Não tem como tirá-la de lá. Acabou. Isso não é aceitar. Isso é comprovar. Comprovar o que você está vendo. Não é aceitar. Aceitar é dizer, minha mãe está no cação, não tem outro jeito mesmo, eu tenho que aceitar essa porcaria. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo viver no presente. Com todos os ingredientes do presente. No presente. Não tem outro jeito. Guto, mas buscar o melhor para mim
eu poderia estar apenas alimentando o ego. Será que o ideal não seria viver a felicidade relativa, se colocando à disposição do trabalho que vem de Deus a todo momento? Você está me perguntando em cima da ideia do Deus causa primária. Você está fazendo um certo. O certo era eu fazer isso. Mas e se o certo para o seu espírito for buscar essa felicidade? Você não sabe. E tem mais, se você está buscando, o certo é o buscar, porque Deus está fazendo. Não, moço, não há certo nem errado. O que você fizer é o que você fez. E o buque, se achar, assou. Se não assar, não assou. Joarley, e o que fazer para acabar com essa sensação de estar perdendo tempo na vida? Essa vontade louca de fazer alguma coisa para melhorar? Constatando que você não está fazendo. É isso. Sabe, se você precisa fazer para ser feliz, mesmo que faça, você não será feliz. Será a felicidade efêmera que o moço falou. Ah, eu gostaria tanto de fazer, estou fazendo, então eu sou feliz. Não, não é. Porque hoje você faz, amanhã você não faz. Então você sofre hoje e não sofre amanhã. Ou não sofre hoje e sofre amanhã. Não adiantou nada. A única coisa que vai lhe trazer a felicidade feliz, a felicidade plena, é você dizer, eu gostaria de fazer, mas não é essa a realidade que está acontecendo na minha vida. Eu não estou fazendo. Então, e daí? Não tem jeito, eu não estou fazendo. Amanhã pode ser que eu faça, mas hoje eu não estou fazendo. Yuri, então é não dar rótulos a qualquer situação? Mais do que não dar rótulo, é não aceitar as condições do momento e viver o momento integralmente, no momento, com aquilo que ele tem agora. É isso. Carlos Roberto, então o ser humano não pode se reprogramar para um ser espiritual, mesmo não sendo em toda a sua essência. Pode, o ser humano pode se programar para o que quiser. Na semana que vem, nós vai começar estudando você, ser humano, a partir da realidade de você. E aí você vai entender que você, ser humano, pode ser o que você quiser. No mundo das ideias, na realidade real, não. No mundo ilusório, você, ser humano, pode ser o que você quiser. Para isso basta ser. Como ser? Nós vamos conversar semana que vem. Você pode até ser um espírito, tem muita gente que acha que é espírito. Agora você pergunta o que é ser espírito, ninguém sabe. Cap Megadron, a sua pergunta não chegou inteira, tá? Eu vou ler aqui o que chegou. Pai Joaquim Salve. Às vezes aparecem muitos problemas de uma só vez. Às vezes aparecem menos. Ultimamente tenho muitos problemas. O que percebo é que sofro sempre porque, mesmo com muito ou pouco problema, a vida nunca é como queremos. Não, moço. Você não tem muito problema. Joaquim, que isso? Eu tenho sim. Eu vivo este caso. Tá certo. Você vive este caso durante um dia. Mas durante um momento, você está pensando num caso. No outro momento, você está pensando no outro caso. Você não pensa dois casos diferentes no mesmo momento. Então o que você precisa é o que eu falei para o moço, viver o presente no presente. Não adianta você viver um problema que você não está pensando nele agora. O que você precisa é ver o momento. Eu estou pensando neste determinado problema. Ótimo. Vou trabalhar para ser feliz com este problema. Mas eu tenho outros, tá? Quando eu estiver pensando nos outros, eu vou trabalhar os outros.
Mas agora eu só tenho este. Porque é este que está na minha mente agora. E este depois que eu estou falando, não é o mês que vem, o ano que vem. Pode ser, vamos dizer assim, daqui a 2 minutos, 1 minuto, 5 segundos. Neste segundo, eu estou pensando neste. Vou trabalhar este. No próximo, eu vou pensar em outro. Aí eu penso em outro. Aí você vai ter um problema a cada momento e talvez você consiga solucionar a sua forma de viver os problemas. Não é solucionar o problema. É viver a sua forma de solucionar você frente aos problemas. Porque, moço, não seja cuidado. Mas uma coisa que o velho aprende é o seguinte: os problemas se solucionam. Você tenta resolver. Não consegue nada. De repente acontece algo, explode o negócio e resolveu. Ah, é. Então não tente resolver problema. Tente resolver você frente aos problemas. A busca interior. Já não tenho vontade de fazer quase nada das coisas ofertadas pelo mundo. Fico praticamente meu tempo com meus cachorros em casa, lendo, vendo vídeos, palestras. Isso é que ainda me atrai, além do cigarro que ainda fumo. E aí? É essa vida que você tem viva. Ah, mas eu não gostaria. Não gostaria, tente mudar. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. Viva cada segundo de uma vez, com tudo que aquele segundo tem naquele momento. E quando tiver num momento de uma coisa, e queixa todo o resto da vida. Você não está vivendo isso por aquilo ou por aquilo outro. Você está vivendo isso porque é isso que a sua vida está vivendo agora. Então viva o que você tem para viver. Ah, mas eu queria. Não, você não queria. E o que adianta o seu querer? Seu querer não vai resolver. A única coisa que vai resolver é você aprender a viver a vida que tem de uma forma diferente. Renato, felicidade é ser imparcial na saúde, na doença, na alegria e na tristeza? É, felicidade é igual ao casamento. Ser feliz na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, com fome ou sem fome, estando sentado com os cachorros ou estando azindo, estando fazendo caridade ou não estando. Felicidade é uma coisa que você pode ter sempre, se você se libertar eu não quero usar a palavra dualismo, mas da condicionalidade, ou seja, da ideia de que poderia ou deveria estar fazendo outra coisa. Sabe, quando você está preso a essa ideia de que você poderia estar fazendo outra coisa, você nem está fazendo, porque não está mesmo, e ainda sofre com o que está fazendo. Você não consegue deixar de fazer o que está fazendo. E além de não deixar de fazer o que está fazendo, você não aproveita o que está fazendo. Maria comenta: um dia um espírito disse-me para procurar Pai Joaquim, que ele iria ajudar a me libertar. E vejo que ele está apagando ficheiros do meu computador biológico. Não, eu não vou conseguir apagar. Queria eu apagar, mas eu não vou conseguir apagar. Por quê? Porque, como eu disse, aliás, eu não disse, mas vou dizer agora, felicidade ninguém lhe dá de jeito nenhum e você não conquista. Felicidade é alguma coisa que surge quando você se predispõe a viver o presente no presente com o presente. Quando você apaga essa condicionalidade, a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes, apaga naquele momento a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes, e vive o presente no presente com o presente,
aí você sente a felicidade. A felicidade já está em você. Agora, eu não posso apagar os seus arquivos. Por quê? Porque amanhã virá uma nova condicionalidade. E você vai ter que, de novo, abrir mão dela, para que a felicidade surja dentro de você. Guto, podemos dizer que nossa vida é constituída de múltiplos caminhos pré-determinados? Se são múltiplos caminhos pré-determinados, então o futuro de cada um já está pré-determinado. Sendo assim, a felicidade que cada um irá atingir já está pré-determinada. A sua vida é múltiplos caminhos pré-determinados. Joaquim já disse isso. Você sabe que são os múltiplos caminhos que a sua vida vai tomar? Não sabe. Então, para você, não estão pré-determinados. A felicidade que cada um vai sentir está pré-determinada. Você sabe qual é a felicidade que você vai sentir? Não sabe. O Espírito sabe. O Deus sabe. Você não. Então, tente. Olha, é viver no presente pelo presente. Se você vai viver a ideia de tudo estar pré-determinado, você vai sentar no canto e vai morrer. Que nem comer você vai. Não, para você não está pré-determinado. Está pré-determinado na realidade real. Você não sabe a predeterminação. Então, se você achar que deve fazer, faça. Se fizer, é porque estava pré-determinado. Se não fizer, é porque não estava. Ou melhor, porque estava, não fazer. Traban, podemos dizer que o ser humano é viciado na ilusão da preocupação? Não! O ser humano é viciado no que ele falou? Ilusão da preocupação. Não! O ser humano é o eterno descontento. Se chove, ele quer sol. Se faz sol, ele quer chuva. Se é segunda-feira, ele quer domingo. Se é domingo, ele quer segunda-feira. O ser humano é viciado nessa polaridade. Nunca ele está satisfeito com o que ele tem. Nunca ele vive a realidade daquele momento naquele momento. Ele está sempre sonhando em ganhar mais. Correia Anabela. No livro, aqui eu não sei como se pronuncia esse nome, O Poder do Agora fala. A gratidão pelo momento presente e a plenitude da vida neste momento são a verdadeira prosperidade. Ela não pode vir do futuro. É isso? Eu só não chamo de gratidão. Você não deve chegar até o momento. Chegar até o momento ainda vai lhe prender numa dualidade, que vai ter momentos que você não vai chegar. Não estou falando em gratidão ao momento, mas na mera e simples constatação. O momento de agora é que a minha mãe está no cação. Este é o momento de agora. Simples e mera constatação. Eu queria muito estar em outro lugar agora, mas não estou. Contato. Fala direito, filha. Verifico que estou aqui, como é contato. Isso, fala aqui. Constato. Isso, contato que estou aqui e digo estou aqui, acabou. Agora, se daqui a 1 minuto eu quiser levantar e ir embora, é outro momento. Mas agora eu estou aqui. Então não é gratidão, é mera constatação do presente no presente pelo presente. Renato, no caso da imparcialidade, devo eu negar as sensações dos momentos ou aceitar até a última gota, desde que não as valorize no coração? Boa pergunta. Sensação do momento. Eu estou falando em viver no presente pelo presente no presente. E no presente eu estou triste que minha mãe morreu. Estou triste sim, e daí?
A felicidade não é o sorriso. A felicidade que eu estou falando pode ser obtida com uma lágrima nos olhos. Minha mãe morreu, eu estou solando porque minha mãe morreu. Isso é felicidade. Agora, minha mãe morreu, que coisa horrível. Isso não é. Ela morreu tão cedo, eu vou precisar tanto dela. Isso não é. Então, contatar, inclusive aos sentimentos, que para você não é emoção, é sentimento, o sentimento que você está vivendo, e dizer, ó, eu tô agora triste, e daí? O e daí vai ser um capítulo à parte neste tudo, porque o e daí resolve tudo. Ninguém é feliz se não aprender a cegar essa conclusão. E daí? Traba. Então, o ser humano insiste em viver a ilusão dentro da ilusão. O ser humano insiste em viver iludido. Não é viver ilusão. Você vive a realidade. Realidade relativa, virtual, mas para você é real. Agora, você gosta de viver essa realidade iludido. Iludido com o quê? Iludido que as coisas poderiam ser diferentes. Iludido que você poderia alterar o que está acontecendo. Iludido que o outro poderia ser diferente. Iludido que naquele momento poderia estar acontecendo outra coisa. Essa é a ilusão que o ser humano gosta de viver. Ele gosta dessa coisa, sabe? Mas se eu tivesse ido por outro caminho, sei lá, mas não foi. Você não foi por outro caminho. Então se você foi por este, chegou aqui, este caminho dava aqui, você está aqui. E agora? O que você vai fazer? Adianta você solar o leite derramado? Adianta você chorar porque não foi por outro caminho? Você não foi. Guto, podemos de alguma forma contribuir para que o nosso próximo tenha a visão da felicidade ampliada? Ou cada um é que cuida da sua felicidade? Se for que cada um cuida da sua, por que então vivermos em sociedade? Você pode ajudar o outro, sim. Muito. Mas ajudar, sim, profundamente. Como? Muito simples. Seja feliz. Se não ouviu, eu vou falar de novo. Seja você feliz. Só isso pode ajudar. Porque, como eu disse, todo ser humano sonha com essa felicidade. E quando você alcançar a sua, quando você estiver bem, o outro vai dizer assim, por que você não está solando, hein? Aí você pode ajudar ele. Agora, se você quiser auxiliá-lo, vamos dizer assim, ensinando a ele, você não vai conseguir nem ser feliz, nem ajudar ele. Então você vai ser feliz, quando você for feliz, você pode ajudar os outros. Como? Sendo feliz. Chamando a atenção do próximo para a sua felicidade. Agora, a partir deste momento, é com ele. Ele vai ter que fazer, como eu disse, que a felicidade é uma decisão de foro íntimo. E eu ainda vou falar sobre isso. Eu preciso deste minutinho das vou falar. Mas é a decisão de foro íntimo. E o outro vai ter que fazer o mesmo trabalho que você fez. Diga. A busca interior. Aproveitando a questão do Guto, como fica toda a questão que aprendemos sobre desenvolver as virtudes? Qual é a maior virtude que você pode ter?
Quinto de Xaxim, amar o próximo como você se ama. Essa é a maior virtude. Então você precisa amar o próximo como você se ama. E o que eu estou falando dessa felicidade? Se não o amar a si mesmo. A maior virtude que você pode ter é você desenvolver em você essa felicidade. Que será uma forma diferente de você amar a você mesmo. E nessa mesma forma que você se amará, você amará ele. Não há virtude maior do que essa. Dá um prato de comida, só serve para fazer cocô. Dá uma roupa para agasalhar fio, depois ele não tem onde guardar quando tiver caô, joga fora. Não, a maior virtude é o amor, amar ao próximo. E você só ama o próximo como você se ama. Se você se ama condicionalmente, você só vai amar o próximo condicionalmente. Aí você vai dar um prato de comida, ele não vai dizer obrigado, você vai criticar ele. Olha a condição, ele nem para dizer obrigado. Ficou claro? Agora deixa eu só complementar que a filha disse que está em cima da hora e eu preciso falar isso. Já deu para ir para lá que essa felicidade é um trabalho que você tem que fazer. Filha, vê se não está saindo na imagem. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Essa felicidade é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo. E, para você fazer com você mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar que quer fazer. Ninguém é feliz, de verdade, felicidade, pena, se não decidir que vai fazer, olvidar todos os esforços para ser feliz. Sabe, eu agora vou ser bem sincero, e vai ser muito boa essa palavra do carnaval. Se você não estiver disposto a lutar pela sua felicidade, não adianta vir aqui. Se você não estiver disposto a abrir mão da condicionalidade da sua vida, não adianta vir aqui. É preciso que cada um, neste tempinho, pense dentro de si até que ponto está disposto, eu vou usar uma palavra, a pagar por essa felicidade. O quanto você está disposto a pagar por essa felicidade, porque essa felicidade tem preço. Ela vai custar a libertação da sua condicionalidade. Se você está disposto a pagar esse preço, e está decidido a buscá-la, volte. Se não está, você vai ouvir vai achar muito bonito o que eu falo, mas não vai fazer nada. Aí você perdeu tempo. Você poderia estar agora assistindo novela, você poderia estar agora jantando, poderia estar agora passeando e não está. Então isso é importante. Refletir e saber que isso vai, como se fala, essa boca vai pulsar de dentro de você. Que não é uma coisa que você vai poder dizer, terça-feira é dia de Joaquim, eu vou lá. É uma coisa que você vai ter que estar comprometido para fazer integralmente. Senão eu diria que é tempo perdido. Ficou claro isso? Yuri, como diria alguém, né, Joaquim? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso! Perfeito! A mudança que você quer ver e a mudança que você cobra dos outros. Você cobra que os outros se mudem para você ser feliz. Mas ninguém se muda.
mas você não faz nada pela sua própria felicidade. Amigo Luz. Pai Joaquim, um bom começo seria tirando o se da vida? Por exemplo, se fosse de outra maneira... Um bom começo seria você decidindo o que quer. E sabendo o custo que vai ter para você. Por enquanto não vamos entrar em Xi e daí outras coisas. Nós vamos entrar depois. Mas um bom começo hoje para você é pensar se você quer mesmo. Se você está disposto a, não vou dizer sacrificar-se, mas a executar o trabalho necessário para você. E se você vai realmente querer ser. Esse é o bom começo por hoje. Rogério Dalton, mas quando você se impõe, não está elevando o ego? Tá sim, e daí? Se essa for a prova do espírito, vai ser assim. Se a prova do espírito for o ego ser imposto, sim, vai ser. Então não se preocupe com isso. Agora, eu lhe garanto que para você, ser humano, é bem capaz de você, vamos dizer assim, ficar melhor. Agora, se é isso ou se não é isso para o ego, para o espírito, isso é com o espírito, não é comigo não. Eu quero só lembrar às pessoas que todo este trabalho começou com uma conversa que este mentira, fui eu, né? Que está aí gravado. Eu agora vou te dizer tudo que eu disse antes. Eu estou te dizendo tudo que eu disse antes, sem te dizer. Eu estou trabalhando ser humano como ser humano. E dando ao Espírito o que é do Espírito. Ou seja, a Xésia o que é de Xésia, a Deus o que é de Deus.